Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a antropóloga Ana Morel. Tudo bom, Ana? Como vai? Tudo bom? Prazer estar aqui nessa conversa. Ana Paula Morel é antropóloga, educadora popular e professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. Fez doutorado em antropologia no Museu Nacional da UFRJ e viveu um ano em Chiapas, no México, como pesquisadora e aluna do movimento zapatista. Foi pesquisadora visitante do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, no México. Obrigado, viu? Ana, você é autora do livro Um Mundo Onde Caibam Muitos Mundos, que é um estudo sobre o zapatismo e seu sistema autônomo, né? Você viveu em Chiapas e a gente vai falar bastante sobre o zapatismo e sobre o que está acontecendo agora, mas queria saber de você primeiro, como foi essa experiência de ter vivido lá por um tempo e também como isso te instigou a fazer esse livro, como é que foi o processo de produção desse livro? Bom, né, essa história, né, da minha relação, né, com o zapatismo, ela começa principalmente em 2013. É, assim, né, eu já acompanhava o movimento, mas em 2013 foi a primeira vez que eu fui para lá, né, junto de outros companheiros e companheiras que participavam de um grupo de educação popular aqui no Brasil comigo. E nessa ocasião, o movimento fez uma atividade, né, bem aberta, assim, que é algo, né, que eles costumam fazer, né, todo um diálogo com outros coletivos, com outras pessoas, né, também fora de Chiapas. E eles fizeram essa iniciativa que foi a Escolita Zapatista, que foi um momento que o movimento abriu as portas das suas comunidades para que apoiadores, né, educandos, vivessem por um tempo o cotidiano dessas comunidades, né? Então, foi uma proposta educativa assim bastante descolonizadora, né? Porque os professores eram os próprios zapatistas, né, indígenas, maias das comunidades, e o conteúdo dessa escolita era justamente o cotidiano, né, da organização autônoma, né, do dia a dia das comunidades. Então, era como se fosse uma escola sem paredes, assim, né? E essa experiência foi muito marcante para mim, né, de conhecer, né, de entender é, a potência do movimento, né, o nível de organização, né, que eles conseguiram construir ao longo desses anos. E nesse momento eu estava iniciando o doutorado em antropologia na UFRJ. Eu fiz o doutorado com o Viveiros de Castro e era sobre um outro tema, mas eu fiquei tão envolvida assim, né, com a proposta da Escolita Zapatista que resolvi mudar de tema de doutorado, né, e foi uma mudança muito feliz, assim, né, porque alguns anos depois eu retornei para fazer, né, propriamente a pesquisa. Eu retornei em 2015, fiquei lá por um ano no total, e foi uma experiência bem marcante, né, porque eu tive lá como pesquisadora, mas também como aluna de diferentes espaços educativos assim do movimento. Participei, né, principalmente de um centro de línguas maias autônomo. Então, fui aluna de uma das línguas maias, que é o Tzotzil, e os educadores eram os zapatistas, né, das comunidades. Então, essa experiência, né, principalmente desse centro de línguas, é o que eu discuto no livro, né, que traz toda uma teoria de diálogo entre tanto um pensamento maia, quanto também várias outras tradições, né, políticas que estão presentes nesse caldo, né, que é o zapatismo, né, a própria perspectiva de um materialismo histórico, junto da perspectiva da teologia da libertação, né, junto de todo um modo de existência, né, e de um pensamento maia que está ali, né, nessa composição entre muitos mundos
e que produz toda uma teoria crítica, né, ao capitalismo, à colonização. Então, tive a oportunidade, né, e a chance de estar nessa convivência mais próxima com esses educadores zapatistas, e é o que eu tento discutir, né, no livro, assim, um pouco essa experiência desse tempo lá. É uma ótima experiência. Ana, o zapatismo vive nesse momento mais um período chave da sua história, né? A luta revolucionária indígena completa 30 anos no dia 1º de janeiro de 2024, mas a guerra local contra grupos paramilitares e facções criminosas fez com que o próprio zapatismo se repensasse nesse período, né? Em novembro desse ano, agora de 2023, o subcomandante Moisés apresentou algumas mudanças nos sistemas zapatistas de autonomia. São várias. Dentre essas novidades, o que você destaca desse texto, desse comunicado? Eu destaco, primeiro, uma análise de conjuntura, né, que ele já tem amadurecido há alguns anos. Inclusive, quando eu estava em Chiapas, né, um outro evento deles que eu acompanhei foi um seminário de pensamento crítico à hidra capitalista. E nesse momento, né, eles já faziam uma análise do capitalismo estar entrando numa nova fase de acentuação das desigualdades, da degradação das condições de vida do planeta, né, e de uma violência cada vez maior contra as comunidades, contra os povos, né, contra os mais pobres e o planeta, né, de maneira geral. E eu sinto, né, que essa análise de conjuntura foi ficando cada vez mais explícita e aparece muito nesses últimos comunicados, né, especialmente em Chiapas, a situação se intensificou muito, né, de violência. Você tem diversos ataques em comunidades zapatistas, você tem zapatistas que foram presos também nesses últimos tempos. E isso faz com que eles percebam a necessidade de uma reestruturação das próprias estruturas, né, autônomas de governo e da estrutura de vida coletiva, né, deles, que é algo muito forte, muito presente na região. Isso vem acompanhado também, né, de um aumento do narcotráfico na região, que é algo que em poucos anos também cresceu muito. Então, eu sinto que tem, né, uma análise muito explícita desse novo momento mais duro e de uma necessidade de uma reorganização, né, tanto interna, né, por tantos anos construindo, né, um tipo, né, de governo autônomo, tanto por entender essa nova conjuntura local, mas não só local, né, também global. E a gente falava aqui antes de começar a nossa conversa sobre, nesse comunicado, havia uma centralização desse poder autônomo, né? Então, para as regiões. Nem todas as regiões de Chiapas aderiram ao zapatismo, então tem relações com municípios, com comunidades locais que não são zapatistas, né? Como é que fica, então, esse poder autônomo maior na mão de comunidades e não do Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? Uma coisa mais central. Como é que funciona essa descentralização? Uma coisa que eu até, né, discuto um pouco no livro, que é essa questão do próprio cotidiano das comunidades. Muitas vezes, quando se fala do movimento zapatista, se tem uma ideia de um grande território que é continuamente controlado pelo movimento, né? E quando você conhece, né, de perto, você vê que é uma realidade muito distinta. Se inicialmente, em 94, você tem, né, uma grande adesão ao movimento, né? Dizem, né, que cerca de 90% dos indígenas camponeses da região, né, apoiaram o movimento naquele momento. Você teve todo um processo de retomada de terras, né, toda uma mobilização, uma efervescência muito grande.
ao longo dos anos, né, tanto com a militarização, quanto com uma série de políticas, né, de contra-insurgência, né, dos diferentes governos, essa realidade vai se transformando. E o que acontece, né, atualmente nas comunidades é que você tem, às vezes, em pequenas comunidades de 15, 20 famílias, você tem uma dupla organização da vida. Você tem, né, uma escola autônoma zapatista, uma escola do governo ou privada. Você tem uma tenda de produtos zapatistas e uma tenda de indígenas não zapatistas. E isso também em relação ao próprio governo, né, e à justiça, aos vários âmbitos da vida. Então, você tem uma coexistência, na verdade, de diferentes organizações autônomas, estatais, privadas, que perpassam as diferentes comunidades, né? E às vezes acontece uma comunidade de 20 famílias, de um vizinho ser zapatista, o primo não ser zapatista, né? Então, assim, não são territórios homogêneos, né? Essas diferentes organizações, elas coexistem. E nesse cenário de acentuação da violência, de aumento, né, da presença dos cartéis, onde já há um tempo, né, isso vem sido anunciado pelo movimento, junto da possibilidade, né, de, inclusive, explodir, né, uma nova guerra civil na região. O movimento, ao contrário do que até muitas pessoas esperavam, né, porque poderiam se esperar, então, diante de uma guerra pode ser que centralize mais o poder junto do exército e tudo mais. O movimento fez justamente, né, uma caminhada para um outro sentido, de uma tentativa de descentralização, né, desse governo e de maior relação com capilaridade das comunidades, que é algo, né, uma das grandes potências do movimento, né, essa relação tão orgânica com o cotidiano, com a construção coletiva, né, que passa por desde a resolução de conflitos, né, entre vizinhos, até, né, a possibilidade de organizar uma escola autogerida. Então, eu sinto que nesse novo momento, né, mais duro, o movimento opta por apostar justamente nessa potência, né, das comunidades, da organização coletiva nas comunidades. A gente ainda não sabe, né, na prática como que isso vai se dar, é algo que a gente, né, vai poder acompanhar aí ao longo dos próximos tempos, mas me parece uma proposta bastante interessante, assim, né? Também nesse comunicado, o LZN promete também endurecer a segurança e a defesa dos municípios zapatistas, né? Por conta desses conflitos, há o risco de um novo conflito armado, dessa guerra duradoura que eles falam, né? E de que isso se estenda. É difícil precisar assim, o nível de intensidade disso, porque, de alguma maneira, a guerra nunca terminou completamente, né? Por mais que logo em 94 tenha tido um cessar-fogo, né? De um tipo de guerra assim, né? Mais direta e explícita, essa guerra nunca terminou, principalmente pela própria ação do Estado mexicano, né? Que desde 94 é, aumentou consideravelmente a militarização na região. Atualmente, né, ainda que seja, né, um governo supostamente um governo federal no México, né, supostamente progressista, você tem todo projetos, né, de mega empreendimentos, né, desenvolvimentistas na região, né? Um deles é o Trem Maia, que inclusive o primeiro trecho do Trem Maia foi inaugurado agora, esse mês, que é um grande projeto turístico, né, que atravessa diversas comunidades, atravessa florestas, então tem tido uma grande resistência, tanto por parte de ambientalistas, tanto por parte das próprias comunidades indígenas, né, afetadas,
Esse primeiro trecho do Trem Maia foi inaugurado agora, nesses últimos dias, se não me engano, de Cancún a Campeche, que é uma região que ainda não atravessa os territórios zapatistas, mas que há essa tentativa, né? Isso tudo traz um tensionamento muito grande, né, na região, tanto por conta dos paramilitares, tanto por conta desses megaprojetos, quanto é, pela própria presença, né, do crime organizado. Então, assim, dizer que não há guerra na região é verdade, mas também não é absolutamente verdade, né? Então, são vários ataques, tanto que as escolas zapatistas sofrem, quanto as bases de apoio. Agora, se o quanto que isso pode se intensificar, né, e se acentuar, é difícil precisar, né, em que velocidade. Como é que funciona essa relação com o governo central do México, e as comunidades zapatistas? Você falou sobre essa dualidade que há em diversos territórios, né, de escolas zapatistas, uma escola mais estadual, né, regida pelo governo federal. Eu já pude conversar com alguns companheiros mexicanos e que, em geral, guardam sentimentos distintos sobre o Manuel López Obrador, né? Por mais que a gente tenha essa ideia de que seja um governo progressista, as pessoas mais à esquerda e o próprio Exército Zapatista dizem que o Obrador é conivente com as violências perpetradas nos territórios autônomos, enfim. Como é que é essa relação? Essa relação, né, do movimento, né, com os diferentes governos, do México, ela tem toda uma história de 94, né? Inicialmente, você tem uma tentativa de construir determinados acordos, né, com o governo mexicano, os acordos de San Andrés, que inclusive assim são documentos interessantíssimos, porque acredito que sejam documentos que tenham alguma tentativa de transformar em legislação, acordos, né, uma autonomia em grande escala em relação aos povos, né? Só que na prática, esses acordos nunca foram, né, feitos de fato por parte do governo. Então, depois de uma longa negociação com, né, reuniões, vários mediadores também envolvidos nesse processo, e o movimento zapatista se vê traído, né, pelos diferentes governos, né, mexicanos, e perceberam que aqueles acordos não seriam colocados em prática. Então, cada vez mais eles apostam nessa construção, né, de uma autonomia que não demanda, inclusive, determinadas políticas, né, para o Estado mexicano. E isso é possível por conta de um contexto muito específico, né, de uma organização, auto-organização muito forte na região, né, que existe em poucos lugares no mundo, assim, né, com esse nível de auto-organização. Então, eles vão cada vez mais, né, apostando nessa construção autônoma. Então, por exemplo, no caso das escolas, que eu estudei, né, mais a educação, é, eles vão apostando em construir o seu próprio sistema educativo autônomo. E isso é algo que vai sendo, né, construído ao longo dos anos. Em relação à própria saúde, eles também vão construindo as suas clínicas autônomas, seus promotores de saúde autônomos, né, algo que vai se constituindo. E nesse processo, né, eles vão se afastando cada vez mais dessa perspectiva de construir, né, uma transformação social, tanto pela tomada do poder, e aí tem até um livro que ficou clássico, né, que é do John Holloway, que é Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, né, que fala dessa perspectiva zapatista. Então, e em relação especificamente ao Lopes Obrador, eles têm uma desconfiança, né, muito grande, já antes do Lopes Obrador ser eleito, e que acaba se confirmando, né, ao longo do governo, já que
uma, né, dos grandes bases, inclusive agora que vai ter novamente, né, eleição, e ele está nesse projeto de reeleição, é justamente esse projeto do Trem Maia, que afeta muito as comunidades, né? Então, é algo que realmente traz um tensionamento muito grande e um distanciamento, né? Também de possibilidades de composição, né? Nesse contexto, assim. Uma reportagem recente, que inclusive foi traduzida por você para a revista Jacobin, uma das pessoas em Chiapas explica que se antes se falava em mau governo, agora se fala em desgoverno, né? Então essa relação é muito, de fato, estremecida. Deve ser muito difícil para quem está nessas regiões autônomas se manter seguro, né? Inclusive em relação a questões básicas, como você disse, saúde, se não for uma coisa autogestionada e autocriada e autodesenvolvida pelo território, é difícil que isso seja garantido pelo governo central, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que diante, né, desse contexto, né, que até o próprio movimento surge, né, num contexto de muita exploração e racismo, né, contra os povos indígenas, é, eles, apesar de todo essa relação, né, conflituosa, né, com o governo mexicano e com parte da esquerda também, né, que inclusive dessa do qual o Lopes Obrador, né, participa, eles sempre fizeram um movimento assim de um certo internacionalismo muito forte. Então, eu acho que isso é uma das questões que também dá força ao movimento, porque por mais que, vamos dizer, que tenha um protagonismo indígena muito forte, você tem também uma rede, né, internacional que surge assim desde o 1º de janeiro de 94, que se mantém até hoje, que é uma das questões que tanto dá força para o movimento, quanto dá força para outros movimentos também, né, fora do México, né, tanto fora de Chiapas quanto fora do México também. Então, até, né, essa proposta, esse lema zapatista, né, que é um mundo onde caibam muitos mundos, que a gente pode dizer que é uma espécie de internacionalismo indigenizado, assim, né? Que a ideia é a solidariedade pela multiplicidade, né? Pela diferença, que ao mesmo tempo que ele tem essa organicidade local, né? Essa auto-organização da vida muito forte, ele também se conecta, né, com uma resistência planetária, né, que é algo que eles colocam já há muito tempo, né, e que agora, nesse contexto, né, de colapso ecológico, fica ainda um lema ainda mais forte, né, que é pensar a solidariedade entre os múltiplos mundos em um mesmo mundo que está, né, em colapso, né? Então, essa capacidade de articular diferentes escalas, né, de uma luta local, indígena, com uma luta anticapitalista, com uma luta de resistência planetária. Me parece uma potência, né, também, mesmo diante de um cenário tão difícil assim. Com certeza. E há, como você falou, muitas organizações, inclusive atuando no território, né? Organizações internacionais, enfim, que dão esse respaldo também na hora de fazer esse intermédio com o governo, seja também por questões de segurança, entre outras. Ô, Ana, a gente já está chegando no final do programa, infelizmente é pouco tempo, tinha muita coisa para a gente falar, mas eu queria saber de você. é, Como é que funciona, ou como é que você enxerga essa relação entre as lutas indígenas em determinadas regiões e em outras? Um exemplo, o Brasil vive um momento também extremamente perigoso para os indígenas, com a aprovação em tempo recorde do marco temporal no Congresso e a derrubada do veto feito pelo presidente Lula, né? Por mais que o STF torne a lei inconstitucional, a gente abriu uma brecha perigosa aí que pessoas vão contestar, enfim, vão levar isso, vão judicializar essa questão, quando na verdade ela já devia ter sido resolvida ali no cerne da decisão do Supremo. Como é que funcionam essas lutas no Brasil diferente?
Há mobilização indígena no Brasil também, claro. E aí, por exemplo, em Chiapas, uma organização armada para defender o seu território. Como é que funciona essa relação? É muito heterogêneo, assim, falar em termos de organizações indígenas, né, no Brasil. Você tem diferentes realidades, né, desde a PIB, que tem, né, tido um papel de protagonismo importante na luta contra o marco temporal, né, que de alguma maneira articula, né, muitos lideranças, né, dos movimentos indígenas aqui. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, a Teia dos Povos, que, de alguma maneira, se aproxima, né, um pouco mais, do movimento zapatista, em termos dessa construção, de uma perspectiva de autonomias, né, e de articulação de muitos mundos. Eu vejo assim, a experiência do zapatismo ela é muito singular, né, por conta de ter um início como uma insurreição armada, num contexto em que se dizia, né, que a história tinha terminado, que o neoliberalismo tinha triunfado. Então tem uma singularidade assim, né, muito forte. Mas uma coisa que, né, o próprio movimento coloca é que eles não querem ser um modelo a ser copiado e que todo mundo tem, né, que tiver na luta tem que seguir exatamente os mesmos passos, a mesma receita do zapatismo, mas justamente da importância, né, da construção de autonomia, da resistência a partir da realidade dos diferentes territórios, das diferentes geografias, né? A gente aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai pensar em termos de educação, a gente tem uma centralidade muito forte, por exemplo, das escolas públicas, né, e da importância de se defender as escolas públicas. Então, eu acho que entender, né, essa construção da autonomia como uma possibilidade de resistências que não tem um único modelo, né, a partir das realidades dos territórios, me parece também uma ideia bem próxima, né, desse lema do mundo de muitos mundos, assim. Mas, de fato, você tem, né, eu acho que de diferentes maneiras, tanto no Brasil quanto no México, uma ofensiva muito forte aos povos indígenas que tem a questão da terra como uma centralidade, né? E que é algo que atravessa a história do movimento, atravessa, na verdade, a luta, né, de séculos dos diferentes povos, né, que é a questão da terra. Então, esse tensionamento, né, em torno da terra tende, né, a ser cada vez maior, né? Então, esperamos que com as diferentes ferramentas dos movimentos, né, seja possível barrar essas ofensivas, assim, né? Certo, tomara. Ana, muito obrigado por essa conversa, viu? Sim, obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Obrigado demais. Esse é o último programa deste ano, de 2023. Agora, até 2024, a gente tem algumas reprises. Vocês vão poder rever alguns momentos importantes do programa durante esse ano. Mas em 2024 voltamos com força total. A você que nos acompanhou durante todo esse ano, meu muito obrigado. Até a próxima!